Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Repercussão aqui da mídia, os rivais pelo Brasil, palmeirense, São Paulino, aí, reagindo a Saul no Flamengo. Isso aí, o Flamengo está buscando novos reforços no mercado da bola. Após essa pressão gigantesca aí no trabalho de Porto, parece que o Flamengo está indo forte, muito forte no mercado da bola. Então, se você é novo no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Link na descrição desses vídeos aí, de todos os canais que a gente usou nesse corte. A situação do Alexandro, do Ayrton Lucas. O Alexandro tem uma lesão na posterior da coxa esquerda e já foi a campo com a fisioterapia, enquanto que o Ayrton Lucas realiza trabalho interno na academia até a cicatrização da ferida da perna esquerda. Então o Flamengo com desfalques aí, e aí está em busca por reposição, né? E aí uma coisa muito estranha, eu já tinha achado estranho, né? O Globo traz aqui que na busca aí por reposição para o Wesley, o Flamengo consegue estender aí o prazo para dar resposta para Roma, ou seja, não está 100% fechado. Parece que pediu 48 horas aí para contratar outro jogador, né? Se no caso não consegue contratar, daí vai melar a negociação. Mas como que você vai contratar um jogador do nível do Wesley hoje, hein? Me diga. Vai ser difícil, hein? Mas vamos aguardar, né? E segundo a reportagem aqui, ó, a proposta da Roma é uma compra de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bonificações. Isso adequa ao desejo inicial do Flamengo de fazer uma venda de 30 milhões de euros, tá? A pressa para que o negócio seja fechado. O Wesley nem entrou em campo contra o Fluminense, nessa vitória do Flamengo por 1-0, e de qualquer forma as partes seguem otimistas, segundo apurou o Globo, e o martelo deve ser batido na terça ou quarta-feira. Tá? Ao mesmo tempo, o staff do jogador mostra algum incômodo pela demora do Flamengo. As sondagens pelo lateral eram conhecidas desde o início do ano, mas apenas agora o Flamengo está em busca de um reforço para o setor. Realmente bobeou, né? E a tendência é que este nome seja contratado no futebol brasileiro. Aqui no Brasil, quem, meu Deus do céu? Quem vocês acham que pode tomar o lugar do Wesley? Ou não, tomar não, né? Entrar no lugar do Wesley, tá? E agora só ficou o Varela como opção na lateral, hein? O Danilo tá machucado, tá complicado. Lateral esquerda tem o Vinha, né? Que jogou um pouco aí no final do jogo contra o Fluminense, mas será que ele vai aguentar o jogo todo? Porque o Felipe Luiz nem tava colocando, né? Vamos aguardar, o Flamengo vai ter que ir pro mercado aí, hein, velho? Já tá, né, no mercado, mas algumas posições que não tava pensando no começo, tá? E aí, a grande notícia do dia, que é o Flamengo avança na contratação do meia Saul do Atlético de Madrid. O negócio tá explodindo aí, velho. Segundo a reportagem do UOL, cara, ele tem 30 anos, tem contrato com o Real Madrid por mais um ano, mas deve rescindir o contrato e tem conversas avançadas com o Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrício Romano, muito forte esse cara, e confirmado pelo mercado da bola do UOL, tá? O Trabzonspor da Turquia esteve perto aí de selar o contrato com o cara, tá? Mas a negociação caiu pelo próprio jogador, ele não quis ir mais para o Trabzonspor da Turquia, esse é o nome, né? Ele inclusive já trabalhou com o técnico Felipe Luiz por 4 temporadas no Atlético de Madrid, como jogador, como pares, né? Então, muito bem aí o Flamengo nessa contratação. O pessoal lá da Turquia tá xingando o cara nas redes sociais. Tá muito puto, muito magoado, porque ele não vai mais pra Turquia. Os próprios torcedores do Atlético de Madrid estão tão assustados. Oh, meu Deus, como assim, né? Ninguém imaginava que ele fosse sair da Europa e vir pro Flamengo, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Felipe Anderson quando veio pro Palmeiras. Quem tá lembrado sabe que ele ia para o Juventus, estava tudo certo, imprensa, tudo contendo que ele ia para a Juventus, acabou vindo para o Palmeiras com uma bomba de negociação, no fim até agora não está jogando nada. Não estou dizendo que o Saul não vai jogar nada, mas eu tenho trauma no Felipe Anderson por causa disso aí, cara. É foda.
Ó, corre lá para pegar. É o Saul, cara. Vamos mais detalhes aqui na Exame. Ó, ele é revelado pelo Atlético de Madrid na temporada de 11 e 12. É um meia considerado um dos jogadores mais importantes da história do Atlético de Madrid. É ídolo lá. Ocupando a 7ª posição em número de partidas disputadas. Ele disputou 427 jogos lá, com 48 gols marcados. Ao longo da carreira, ele foi um dos jogadores com os maiores salários do elenco sob o comando do Diego Simeone. Durante a sua trajetória, conquistou 2 Ligas da Europa, uma Copa do Rei, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. O Filipe Luís, que é atual técnico do Flamengo, jogou com o Saul nas 2 passagens do brasileiro pelo Atlético de Madrid, em 2012 a 2014 e 2015 a 2019. E foi neste período que o Filipe Luís fez a sua transição para o futebol brasileiro e iniciou a sua trajetória de sucesso, como a gente conhece aqui no Flamengo, com 10 títulos conquistados como jogador e 3 como treinador. Saul, por muitos anos, foi peça-chave no Atlético de Madrid, teve um período difícil devido a lesões e teve uma passagem discreta ali pelo Chelsea em 2021 e 2022, também por empréstimo, tá? No time do Chelsea, ele foi campeão mundial de clubes, participando da final contra o Palmeiras, e já não gostei dele. Enquanto a equipe inglesa venceu por 2-1 na prorrogação com o gol do Kai Havertz, né? Convocado para a Copa do Mundo D18 pela Espanha, fez parte de várias listas da seleção, mas não é mais convocado há algum tempo já. No total, ele tem 19 jogos pela seleção espanhola. No planejamento para a próxima temporada, esteve perto de ser transferido lá para o Trabzonspor da Turquia, mas o acordo não se concretizou, né? Aí, entre aspas, ele não aconteceu por causa de algumas coisas pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia. Mas pelo que os torcedores estão xingando ele na rede lá, não vai cruzar mais não. Vai ter que fechar no Flamengo mesmo, cara. Tá? Vai ter que ficar aí. Então, é uma contratação bombástica no Flamengo, né? Uma contratação grande, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Eu não conheci o cara, falo bem verdade pra você. Mas pelo que eu tô vendo nas redes sociais, pela repercussão que tá tendo na Europa, é uma contratação que ninguém imaginaria, né? Inclusive o Flamengo tinha uma das premissas aí de contratar um jogador assim, né? Bombástica. Será que vai ser este? Ainda, né? Vamos aguardar, tá? Sobre o Flamengo, que pode atingir o limite de estrangeiros se 2 dos reforços pretendidos forem de fato confirmados nos próximos dias. O espanhol Saul e o colombiano Carrascal estão perto de virarem reforços do Fla. Dessa maneira, o rubro-negro chegaria a 9 gringos em seu elenco. Esse é o limite máximo permitido para cada partida disputada no futebol brasileiro. Nesse momento são 7. O goleiro Rossi, o lateral direito Varela, o lateral esquerdo Vinha, os meio-campistas Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além do atacante Platá. Importante lembrar que o Flamengo também tem em seu elenco principal o Shola, que é nigeriano, mas esse atleta tem sido muito mais utilizado no sub-20 do que no profissional, até por isso não estou colocando na conta. 7 reforços, mais 2, caso contratados, o Saul e o Carrascal, e o Flamengo chegaria a 9. Precisamos tomar cuidado com eventuais novos reforços, e aí a curiosidade é que desses 7 estrangeiros que já estão no elenco, somente o Vinha não tem papel de protagonista ou de titular. O Rossi é titular, o Varela será assim que a venda do Wesley for confirmada. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Plata tem um papel de destaque nesse elenco. Sobre Saul, volante de 30 anos de idade que pertence ao Atlético de Madrid. O negócio está fechado. Ele inclusive deve viajar nessa quarta-feira para o Rio de Janeiro para assinar um contrato de 3 anos e meio com o Fla. Negociação que tem tudo a ver com o Filipe Luís. Filipe Luís e Saul trabalharam por 4 anos juntos no Atlético de Madrid e foi o Filipe quem o convenceu a topar esse negócio. Saul estava de saída do Atlético de Madrid, rescisão de contrato de forma amigável, ia se mudar para o Trabzonspor da Turquia, mas foi cooptado, se empolgou com esse projeto rubro-negro. Sob Carrascal, Flamengo e Dinamo tentam acertar os últimos detalhes e pendências burocráticas, e se tudo correr bem, Carrascal deve embarcar até quinta-feira rumo à cidade maravilhosa. E 6 milhões de reais por mês, né, para fazer a conversão. Então, estava querendo dar uma aliviada na folha. Então, o jogador já ia
para outra equipe e acabou aí o Felipe Luiz entrando no meio das negociações e interrompendo para poder trazer para o Flamengo. Aparentemente, me parece uma contratação de impacto, que tem uma carreira, né, na Europa e tudo. A gente vai precisar ver como vai ser a adaptação a tudo aquilo que a gente sempre fala quando os caras vêm lá de fora. Gramado, calendário, viagem e tudo isso. Mas é um jogador que eu achei uma boa sacada, uma boa reposição ao Gerson. Pode jogar um pouco mais como camisa 5, dependendo do que precisar. Então eu achei uma boa sacada. Agora a gente vai ter que ver dentro de campo como vai agir. E a gente estava falando ontem mesmo no Posse, né? Da necessidade da diretoria do Flamengo de responder, de trazer jogadores. A janela já estava aberta há um tempo, sobre as promessas do BAP, sobre o tumulto no nome do Boto. E esse cara, ele veio sem absolutamente nenhuma especulação, né? Então, quando acontece assim, eu acho que é um bom trabalho da diretoria. Eu gosto de elogiar quando vem no silêncio assim, porque você evita concorrência, evita reações. Achei que foi um trabalho, pelo menos de bastidor bom da diretoria do Flamengo. Vamos ver como vai se desenvolver dentro de campo. Agora, Arnaldo, eu estou enganado ou há uma mudança no perfil das contratações do Flamengo? Há um tempo atrás era Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, que contratou 2 vezes, caras meio quase que indiscutíveis, vamos dizer assim. O Saúl é um cara que não é exatamente que era cobiçado pelo mundo inteiro e que foi contratado pelo Flamengo. Outra coisa, ele tem 30 anos, não é um jovem, né? Não tem o vigor e tudo mais. Mas mais jovem que Danilo, Alexandre, né? Sim, mais jovem que esses caras. Um pouquinho mais jovem, né? O que eu quero dizer é assim, se tem uma mudança de perfil, porque o Flamengo também não quer gastar muito, enfim, tem uma mudança, me parece. Tem uma mudança claramente. Eu acho que, primeiro, né, não vejo exatamente como o Danilo falou a palavra sacada, não vejo exatamente como uma sacada. Eu acho que são jogadores quase todos muito conhecidos, com carreiras longas, acima dos 30, e com, assim, a peculiaridade essa do Saúl, indiscutível, de terem até jogado com o treinador do Flamengo, né? O Danilo e o Alexandre jogaram de uma outra forma na seleção e tal. Então eu vejo contratações sem o pagamento dos direitos federativos, com os jogadores livres no mercado por altos salários. Essa é eu esperava, sinceramente, juro por Deus, dessa nova direção do Flamengo, do Boto, do Scout, sacadas de verdade, né? Caras que não estão tão propalados aí no mercado, com uma idade de auge. Não é o caso de nenhuma contratação do Flamengo, nem do Jorginho. Eu acho muito arriscado esse tipo de contratação. Você sabe, Tirone, eu vejo hoje cada dia mais difícil você, no futebol brasileiro, ter jogadores acima de 30 anos com sequência de partidas. O Danilo, por exemplo, não o Lavieri, o Danilo, o zagueiro lateral, já teve a sua 3ª ou 4ª lesão muscular, teve no Fla-Flu. O Alexandre está com lesão muscular. O Jorginho não vai aguentar todas nessa sequência, né, com a idade que tem. Então, eu entendo, mas eu esperava, desde que o Flamengo mudou a direção, sacadas de um outro perfil. Talvez hoje o Flamengo não possa, de fato, competir com o Palmeiras, né, com o Botafogo, por jogadores no auge da carreira, né. A favor, justamente o conhecimento que o Felipe tem dele. Ele é um jogador que tem boa qualidade técnica, mas eu desconfio da participação dele em número de jogos que a temporada brasileira exige, né? Então, para mim, embora seja um cara muito conhecido, é uma grande interrogação a participação dele em sequência. E você falou, existe claramente sim uma mudança de perfil, né, nas contratações do Flamengo nessa temporada. Eu acho que o Flamengo está formando um time tecnicamente bom, mas com média de idade muito avançada.
Quando eu usei, só para explicar, né, a palavra sacada, eu acho que é mais no sentido assim, para o que eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal, é no sentido de ser um jogador que a gente não imaginava, no mercado brasileiro não estava sendo cogitado, e que é um jogador que, por conta da idade, pelo conhecimento que o Felipe Luiz tem, é um jogador que a gente não pode classificar, eu pelo menos, né, não é como uma aposta, não é um cara que assim, a gente já sabe o que ele faz, o Felipe Luiz conhece ele já é rodado. A questão da incógnita é justamente para adaptação em relação aos jogos passados. E aí, o Fluminense não teve essa janela da queda de ritmo. O Flamengo conseguiu manter uma posse de bola e um volume de jogo ofensivamente na frente, conseguindo pelo menos preencher os espaços melhor. Obviamente que sente muita falta do Pulgar, sente muita falta do Gerson. Aquele quadrado mágico que a gente fala, né? Pulgar, Gerson, Dela Cruz. Cara, ele não existiu ontem, né? Gerson porque saiu, Pulgar machucado, Dela Cruz também machucado. O Flamengo perdeu muito do seu setor intermediário e não conseguia chegar com a mesma pressão efetiva, ter a mesma contenção, ganhar os espaços no meio-campo. Só que o Fluminense era um desastre também, porque o Fluminense ficou recuado, não tão com a linha abaixo quanto o São Paulo, mas mais ou menos igual que o Santos fez, querendo jogar por uma bola. E aí não teve o Neymar lá, né? Então no momento que eles achavam que agora a gente vai sair pro jogo, o Flamengo colocou sangue novo e pelo menos conseguiu manter uma linha puxando a ofensividade. Entrou ali o Matheus Gonçalves, né? Entrou o Vinha também, depois entrou o Pedro. Então a equipe continuou mostrando ali um motorzinho, pelo menos, para tentar tirar alguma coisa de lá. E foi justamente com o Pedro, num lance que começou com ele, inclusive, com um chute dele, que teve um escanteio, bola parada, e aí um gol de carrinho do Pedro. Eu acho que ele tava doido para fazer aquele gol, bicho. Que ele já foi até com a camiseta por baixo, né? Aí não tem jeito, aí o cara cheira gol. O cara cheira gol. E eu achei muito sincera a entrevista do Pedro. Que será que ele... Eu tô curioso de saber o que ele falou. Porque aquilo que falaram dele, tô curioso para saber o que ele falou. Coloca aí para mim o Pedro falando, por favor. O que vazou. Ou disse de propósito, queria que vazasse, que o Flamengo estava atrás de 15 milhões de euros para vendê-lo. Quem será esse dirigente? Essa é uma missão que eu gostaria muito de dar a você, mano, daquela. Me traga o nome desse cara, por favor. Agora, assim, eu sei que você não vai poder falar agora. Não. O Boato diz que o nome dele parece com Boato. Exatamente. Porque o diretor de futebol também é o Boto. Né? Então, Boto e Boato parece, né? Então, o Boato diz que seria o Boto. Eu não sei o que ele está pensando. Ele deve saber, o Pedro. Claro. Claro que sabe. E, enfim, é isso. E 99% acreditam que seja esse nome. E que aí, agora, a direção... Eu achei que ele ia continuar, né, no Flamengo, porque também não tem mercado, não tem porquê, o Flamengo vendeu, eu acho que ele vai ser titular. Por 15 milhões ele tem mercado, ele tem proposta. Sim, agora sim, é um roteiro... Por 15 milhões tem? Tem, esse jogador, na hora, manda o Flamengo falar, eu vendo por 15 milhões. Então, mas eu quero saber se o Flamengo... uma semana ele é vendido. Quero saber se o Flamengo vende por esse preço. Mas o Felipe... Como é que vai explicar para É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte aí com os rivais por todo o Brasil. Vamos deixar na descrição desse vídeo os links dos canais oficiais para deixar os créditos de direitos autorais. Então, se você chegou aqui no nosso canal, assistiu o vídeo até o final, quer nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos.